Buenas, então vamos lá, vamos falar do indicador DT Oscillator, né? O oscilador DT. Então vamos lá, vamos colocar primeiro o indicador nativo aqui no gráfico, porque a gente vai primeiro ver como que a gente vai calcular, né, vamos conhecer um pouquinho o indicador, falar um pouquinho sobre o indicador, né? Aprender a programá-lo, né? Mas aproveitar essa oportunidade para discutir alguns outros pontos aí também, né? Como sempre, nunca é muito focado em modelo, em setup, né? Não é esse o meu propósito aqui, tem gente muito melhor para esse tipo de material aí, né? Mas a gente aproveita aqui e faz umas discussões, né? Então esse é o DT Oscillator. Tá? Se você for na lista de funções, você tem uma função chamada DT Oscillator. Se a gente abrir aqui, ele diz que é o indicador DT Oscillator, criado por Robert Miner, é uma versão suavizada do FR estocástico. Não é bem isso, mas tudo bem. Consiste em duas linhas que produzem sinais de compra e venda baseados nos seus cruzamentos. Aí você tem ali uma série de parâmetros, né? O período estocástico, período SK, tipo SK, período SD, tipo SD. Eu posso falar sobre eles conforme a gente estiver, né, discutindo o nosso código, para você, caso queira usar a função, saiba que valores que são associados a cada um desses parâmetros. Mas a gente vai criar o nosso indicador também por dois motivos. Um, eu quero fazer uma pequena alteração, né, no código que a gente não consegue fazer no indicador nativo. Tá? Que é algo que é descrito pelo próprio Robert Miner, e também mostrar como é que a gente pode começar a entender um pouco melhor a transferência, a tradução de códigos que são do TradingView para o Profit, né? Então foi um pedido que eu vi no nosso grupo do Facebook, como sempre, eu não consigo dar atenção a dúvidas individuais, tá? Então eu acabo focando sempre no nosso grupo do Facebook. Então, achei que seria uma boa oportunidade para falar de vários assuntos aí interessantes, né? Então, vamos abrir aqui. Inclusive, o Stormer fez um vídeo, né, sobre o Robert Miner, onde ele menciona um livro, né, o High Probability Trading Strategies, né, que é onde ele também fala, o Robert, né, fala sobre esse indicador, o DT Oscillator, né? Então, se você buscar aqui DT OSC, né, ele explica um pouco aqui a combinação do RCI estocástico, né? Ele explica no decorrer do livro também como que ele usa esse indicador, tá? Eu vou mostrar muito rapidamente, né, a interpretação mais comum, né? Mas, como eu falei, não é muito o foco aqui, né? Então, só para a gente conversar um pouquinho aqui, né? Primeiro, o que é estocástico? Tá? Estocástico, eu entendo que às vezes a gente acaba focando muito no conceito de mercado financeiro, né? Então, diz que, por exemplo, né, nessa descrição de estocástico, né, o estocástico é um importante indicador do tipo oscilador criado por George Lane. O estocástico, na verdade, né, ele é muito mais que um indicador de mercado financeiro, é um conceito matemático, é quase uma metodologia de estudo matemático, tá? Que tem, em muito resumo, tá? Não vou entrar também em tanto detalhe, mas tentando resumir numa frase, né? Seria tentar por alguma previsibilidade em algo que aparenta ser randômico ou aleatório, né? Então isso são estudos quase filosóficos matemáticos, né? De tentar prever algo que se demonstre aleatório, né? Então, para isso, claro, existem modelos matemáticos onde você tenta simular, né, algo que aparenta ser aleatório para tentar encontrar alguma previsibilidade. Claro que aí entra a questão que eu falei filosófica quase, né, que é justamente de dizer de que, bom, se eu estou criando um modelo, é claro que eu acabo removendo um pouco a característica aleatória do sistema, né? Mas aí entra uma discussão matemática, filosófica, que não é o nosso ponto. Já deixou mentes aí muito mais avançadas, muito ocupadas aí, né? Então não vai ser a gente que vai tentar resolver aqui hoje. Mas é só para tentar te dizer, né, que o estocástico em si,
é uma forma, e aí existem vários cálculos matemáticos, né, dentro desses estudos, metodologias, visões, né, várias fórmulas matemáticas para criar esses tipos de modelo, né. Uma delas, então, é esse modelo que a gente conhece bastante no caso do indicador estocástico, né, que usa a linha K e a linha D, tá? Novamente, eu não vou ficar entrando em tanto detalhe, né, mas eu precisava te mostrar essa fórmula aqui, principalmente essa daqui, né, porque é o que a gente vai usar no nosso cálculo para calcular o estocástico. Tá? E o que faz o DT Oscillator? O DT Oscillator, então, se a gente voltar aqui no Profit, o DT Oscillator, e agora vamos abrir o nosso código aqui, posso até já tirar eu daqui da tela. O nosso código, né, vai tentar reproduzir esse DT Oscillator, e o DT Oscillator, o que ele faz? Ele aplica a metodologia, vamos dizer assim, né, do estocástico num RSI, ou num IFR, né, como a gente chama, IFR, RSI, que é o índice de força relativa, né, RSI em inglês, né, Relative Strength Index, né, então são a mesma coisa, né, mas basicamente a ideia por trás disso é aplicar essa metodologia estocástica no RSI, tá? E o que eu usei como referência em termos de algoritmo, né? Obviamente, a gente tem ali o livro do Robert, né, como uma referência em termos de como ele estuda o indicador, né? Em termos de algoritmo, eu usei como exemplo ou como parâmetro, né, um código do TradingView que chama DT Oscillator, né, do usuário PS Raju, tá? Onde ele descreve aqui, né, ele até especifica aqui, né, este é o oscilador do Robert C. Miner, né, DT Oscillator, uma versão do estocástico RSI, tá? É uma versão do estocástico RSI. Então ele diz, né, veja o livro High Probability Trading Strategies, né, existem 4 parâmetros possíveis, né, de combinação de parâmetros possíveis para o indicador. Então ele diz aqui 8533, 13855, 211388, 34211313 e obviamente esses são os parâmetros de configuração, né, que a gente falou ali, período, né, SD, SK, enfim. E eu vou mostrar, né, e justamente note que são 4 parâmetros, né, se a gente for para o indicador nativo, e a gente abrir aqui a lista de parâmetros, né, no indicador nativo são 3 parâmetros, então a gente tem o período SK, período SD e o período estocástico, tá? E ele coloca os valores iniciais aqui em 8, 5, 12. Né? Eu vou manter no nosso código esses valores iniciais para a gente comparar, obviamente, os dois códigos, né, os dois resultados, e depois a gente vai fazer uma pequena alteração, porque justamente no indicador aqui, né, nativo, na interpretação do Robert Miner, né, e no código aqui, na verdade são 4 parâmetros, né, e eu vou acrescentar no nosso código o que seria esse 4º parâmetro, tá? Então se a gente começar a observar, então vamos aumentar um pouco aqui, ó, linha por linha, o que a gente vai precisar fazer, né? Claro, linha por linha que eu digo, né, programaticamente, em termos de cálculo. Eu não vou ficar explicando o que faz cada linha no TradingView. Eu liberei o primeiro capítulo do curso do TradingView de graça para você assistir e começar a se familiarizar um pouquinho com o TradingView. Tá? É uma ferramenta muito mais poderosa em termos de programação, né? Mas vamos mais direto ao assunto aqui. Então você note que são 4 parâmetros que ele tem. Os 4 parâmetros são Length RSI, que seria o comprimento RSI, tá? Ou seria basicamente o período RSI. Você tem o Length Stock, que seria o período do estocástico. E aí você tem Smooth K e Smooth D, que seria a suavização de K e D, que na verdade significa dizer mesmo também, eu vou chamar sempre de período porque é mais fácil, tá? Mas seria basicamente dizer o período RSI, o período estocástico e o período da linha K e da linha D. Tá? Então, a gente começa com 3 parâmetros, né, porque é o que vai reproduzir exatamente o indicador nativo do Profit, mas depois eu vou adicionar esse 4º parâmetro. Então note que no momento eu tenho o período estocástico, o período K e o período D, mas eu ainda não tenho o período RSI, tá? E esse eu vou adicionar então depois.
Voltando aqui para o nosso TradingView, então a nossa primeira linha de código mesmo, né, seria aqui embaixo, onde a gente tem RSI, é igual a função RSI, né, do parâmetro ali source, que seria o tipo de preço, né, do RSI, e o segundo parâmetro, o período do RSI. Né. A gente não tem uma função de RSI exatamente igual à do TradingView, né, a nossa função no Profit, né, então eu criei aqui uma variável RSI1. Então note que, só para deixar aqui claro também, né, eu tentei usar os mesmos nomes de variáveis, tá, para ficar também, para você poder correlacionar o que está sendo feito, né. Os nomes dos parâmetros eu alterei para o português para ficar mais óbvio, mas as variáveis eu tentei manter o mesmo nome para fazer mais sentido, né. Então a variável RS1 é igual à função RSI que a gente tem disponível no Profit, só que a gente tem parâmetros diferentes, né. Primeiro é o período, então eu vou usar o período estocástico, né, que é o valor aqui que a gente configurou no parâmetro. Note que no indicador aqui do TradingView ele tem um parâmetro só para o período RSI, né, que é justamente o que a gente conversou, né, no indicador nativo do Profit você não tem este parâmetro período RSI, a gente vai acrescentar, mas por enquanto vamos deixar sendo o mesmo parâmetro do período estocástico, né. E um tipo é justamente qual o tipo de cálculo, né? Então você tem 0 para aritmética, 1 para exponencial, 2 para Wells Wilder e 3 para ponderado. Se não me engano, essa é a ordem, tá? Sempre que você tiver na dúvida, você pode confirmar aqui, ó. Você vê a sequência, ó, 0 aritmética, é só a sequência numérica, né? 1 exponencial, 2 Wells Wilder e seria 3 ponderada, né? Então, a gente deixa 0 para ser aritmética. E aí, a gente vai ter o mesmo valor que a gente vai precisar aqui no RS1. O segundo valor, né, o estoque RSI, no TradingView, note que ele tem uma função específica para cálculo estocástico. Né? Então, ele dá até a fórmula ali, né, que é usada e os parâmetros que você precisa colocar. Né? Não temos uma função exatamente igual ao do TradingView no Profit, tá? Até poderíamos criar, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo direto aqui no nosso indicador, não há necessidade, né? Mas você note que você poderia muito bem criar um arquivo separado só para ser uma função que seria exatamente igual, né, ao do TradingView. E como é que eu estou fazendo o meu cálculo? Tá? Esquece isso aqui por um minuto, que eu vou falar por que eu tenho esse teste aqui, mas vamos focar no estoque RSI. Né? Então, só para eu ver se eu não estou cobrindo aqui, ó, vamos baixar um pouquinho aqui. Né? O estoque RSI vai ser igual a RSI menos o min N dividido por max N menos min N vezes 100, que é eu simplesmente reproduzir primeiro o que está aqui, né? Se a gente abrir aqui novamente a função, né? A descrição da função, agora ele não quer abrir. Se ele abrir... Por que ele não quer abrir agora? Bom, ele não está querendo abrir, né, aquela janelinha pop-up com perdão, eu estou segurando no lugar errado também, né? O estocástico, ó, ele diz, é calculado com a fórmula 100 vezes, né, o fechamento, menos, aí ele tem ali a lowest, né, low, a highest high e a lowest low, né? Ou essa fórmula, né, o fechamento de hoje menos a menor mínima, min n, né, a menor mínima de um determinado número de períodos, n, né, dividido por a maior máxima de um determinado número de períodos n, menos a menor mínima de um determinado número de períodos n, vezes 100. Essa é a linha K. Né? Essa vai ser o cálculo, então, a nossa linha K, que a gente chamou ali, né, ou quem descreveu esse código no TradingView chamou aqui, né, de estoque RSI. Tá? E aí, note que a única coisa que eu fiz diferente aqui, né, eu criei essas variáveis min, n, max, n, só para ficar mais fácil de visualizar o que está sendo feito. Né? Poderia ter colocado tudo direto já na fórmula? Poderia, mas ficaria uma linha gigante aqui com vários parâmetros que eu acho que ficaria um pouquinho confuso de entender. Né? Mas o nosso min n será o quê? Justamente a função lowest, né, que retorna o menor valor de um período, do RSI, note que é um estocástico do RSI, do IFR, então, né, por isso que a gente fala, um estocástico, né, aplicado para o índice de força relativa, então não é do preço em si, né,
de uma quantidade de períodos N que a gente falou, né? Só que a gente chama de período estocástico aqui no caso, né? Período EST. Né? O mesmo para a máxima, só que obviamente usa o highest para encontrar o maior valor RSI de um determinado período, né? No caso aqui período EST, né? Que está configurado em 12. Né? E aí, a gente, obviamente, a gente não está tratando de preço de fechamento, então no lugar daquele close, né, aquele preço de fechamento de hoje, que a gente viu na fórmula original, a gente usa o próprio RSI1, né, que foi calculado aqui em cima, né, com a função RSI. Então, o equivalente é justamente isso, né, o RSI, que era o preço de fechamento, né, menos o min N, dividido por max N, menos min N, vezes 100. Né? E aí, se a gente voltar mais uma vez aqui, é o que a gente está reproduzindo aqui, né? E por que eu coloquei esse CRSI1 diferente de 0? Isso porque quando a gente está fazendo divisão com funções que vão observar um período de barras, qual que é o problema? Se eu coloco, por exemplo, aqui, vai ser o highest de 1000, não, 1000 tudo bem, exagero, 100 períodos. Né? Ele precisa de 100 barras no gráfico para determinar quem é o maior valor. Né? Então, o que pode acontecer é, dependendo de como a função é construída, né, se você não tem o número de barras necessárias, né, para determinar um valor, por exemplo, uma média móvel de 30 períodos, você precisa de 30 períodos para determinar o valor daquela média. Né? Antes disso, você não tem informação suficiente. Né? Claro, existem formas de você contornar esse problema. Né? Você pode fazer, bom, até chegar às 30 barras, eu faço, né, o período de 1 barra, de 2 barras, de 3, 29, aí quando eu começo o período de 30, aí, né, eu tenho informação suficiente. O problema é que isso depende de como a função foi construída, né? A função que retorna esse valor foi construída. Muitas funções, né, quando não tem um número de informação suficiente, não vai retornar um valor nenhum. Né? E aí, ou vai retornar 0. E qual que é o problema? A gente não pode, matematicamente falando, ter divisão por 0. Então você pode encontrar problemas, e eu posso te mostrar aqui, se a gente tirar essa linha e eu der um executar, note que ele me dá um erro aqui embaixo. Ó. Erro de execução, divisão por 0. Por quê? Justamente na linha aqui, né? Então, aqui, ó, na linha, ele marca até em vermelho, justamente nessa linha. Por quê? Porque esses valores max e min n, por causa da função highest lowest, estão retornando 0. Né? Porque não tem valor suficiente até chegar ali no período estocástico, que são 12 barras. Né? E aí, quando ele tenta fazer uma divisão por 0, é um erro matemático, não existe divisão por 0, então o computador não consegue resolver. Então, o que eu faço aqui, ó, é dizer para ele, olha, se o RSI for diferente de 0, você faz o cálculo. Se não, né, o valor vai continuar sendo 0. Então, não faz nada, né? Não calcule, né? Porque senão vai dar erro. Então, é simplesmente uma forma de proteger a compilação. Tá? Isso, claro, você só vai notar aqui no começo do gráfico. Note aqui, ó, no começo do gráfico, essas linhas aqui, ó, como ela pula para cima, porque são, no caso aqui, 12 primeiras barras. Né? Você não tem informação suficiente. Então, ele fica plotando 0 aqui até, né, começar, de fato, plotar alguma coisa. Né? E esse é um indicador nativo. Tá? É um indicador nativo, não é nem o nosso ainda. O nosso eu vou plotar já já. Né? E aí, calculamos o estoque RSI. K, então, vai ser uma média. Então, se a gente voltar aqui, perdão, vamos voltar no TradingView. Então, agora você vê que a gente encontrou o estoque RSI. Agora a gente tem, vamos tirar para cá, né? K é uma SMA, que é uma média móvel aritmética, né? Uma Simple Moving Average, do período estocástico, perdão, do estoque RSI de período K, né? Smooth K, que é o parâmetro que ele configurou aqui, né? E D é simplesmente uma média aplicada em cima dessa linha K. Né? Então, se a gente voltar agora para o Profit, você vai ver que K é uma média aritmética. Note que a função é invertida, tá? Então a gente coloca o primeiro período aqui, né? Se a gente olhar aqui, ó, o primeiro parâmetro é o período, então a gente coloca o período K, que vai ser um parâmetro, né? Do valor estoque RSI. Né? E D é uma média de período D desta linha K. E a gente plota K e D. Então, se a gente inserir esse indicador, então vamos buscar o nosso agora, DT Oscillator, note aqui, ó, SCAPP, numa nova janela. Ok, deixa eu só salvar aqui, né? Então, note que eu estou agora com o mesmo
os mesmos valores, né? 51,60 aqui, ó, 51,60, 41,40, 41,40. Eu configurei, obviamente, no nosso indicador aqui nas propriedades, tá, os mesmos configurações, né? Linha 1, a linha amarela, linha 2 sendo a linha púrpura, né? Obviamente você pode alterar isso como você achar melhor. E note que agora eu posso fazer então aqui as alterações. Então, se vamos colocar aqui, ó, período estocástico do nativo em 20, né, mudou o valor. Se eu alterar aqui o nosso indicador período estocástico para 20, temos o mesmo valor, né? Mas você viu que no indicador, né, do TradingView, e como o próprio Robert descreve, né, ele tem um quarto parâmetro que é justamente o período RSI, para você poder configurar não só o parâmetro do período estocástico, mas o período RSI, né? No indicador nativo, esses dois valores estão atrelados a um único parâmetro, né? Então, se a gente criar mais um parâmetro que vamos chamar de período RSI, e aí a gente pode usar o mesmo valor, não tem problema nenhum. Então, vou pôr 12 e 12. Só que agora, o que eu vou fazer? No nosso cálculo RSI, em vez de usar o período estocástico, eu vou usar o período RSI, né? Então, note que, obviamente, se eu voltar o indicador nativo para os 12 parâmetros aqui, eu continuo tendo valor igual, porque agora, no meu indicador, eu estou usando, né, o período RSI também em 12, né? Mas agora eu posso desassociar esses valores. Então, eu poderia usar aqui o período RSI, não sei, 21, né? Agora eu começo a ter resultados um pouco diferentes, né? Então, a gente desmembrou agora esse parâmetro, né, num segundo parâmetro extra, tá? Então o código é muito simples. Se a gente voltar só para finalizar aqui, né, a gente vê que a gente tem as plotagens, aí a gente tem algumas configurações de linha, né, que o TradingView permite fazer, que é de linha horizontal fixa, né, para determinar essa região aqui de sobrecomprado e sobrevendido, né, algo que a gente não consegue fazer exatamente igual no Profit, né, apesar de a gente poder, se a gente quisesse plotar aqui, né, duas linhas com esses valores fixos, né, não teria problema. Ou a gente pode usar linhas guias, né, eu poderia usar aqui a linha guia no valor de que ele usou 75, né, então vamos pôr 75, vamos pôr em branco, pontilhado, e eu acho que 25 foi o segundo valor, vamos adicionar também, né? Então você note que eu poderia fazer dessa forma, né, usando aquele conceito de linhas guias, né, e para ficar ainda melhor eu poderia tirar aqui a grade horizontal, né, e deixar só essas linhas como guias de linhas de referência. Então eu vou até apagar agora, fechar o indicador nativo, vamos deixar o nosso indicador aqui. Para agora, que a gente já discutiu bastante coisa, né, o vídeo já está meio longo, eu só queria mostrar como que é usado então operacionalmente, né, o indicador, né. Então, vamos ver aqui rapidamente, só para te mostrar um exemplo, como a gente conhece, né, principalmente, né, o estocástico comum, né, além da região de sobrecomprado e sobrevendido, você vai observar a linha, os cruzamentos, né, os cruzamentos entre a linha K e a linha D, né. Então a linha K é a nossa primeira linha, seria a linha amarela, né, e a linha D, a linha púrpura, né. Então quando a gente tem a linha amarela cruzando para cima, né, normalmente a gente interpreta isso como um movimento aí de compra, né, e aí no cruzamento inverso uma venda. Então aqui seria uma operação, né? Como é que a gente poderia interpretar essa operação? Então se a gente observar aqui, ó, no momento em que houve o cruzamento, que foi, né, neste candle, se a gente considerar, né, e agora tem um ponto importante que eu quero fazer, né? Note que quando você tem principalmente esses modelos de cruzamento, né, o que vai de cruzamento de linha, o que alguém vai falar? Olha aqui, ó, olha que bonito este modelo, né? Vem até aqui e faz assim, ó, 10%. Aí você fala, poxa, lindo, né? Mas será que na vida real, na prática, teria sido isso mesmo? Porque se a gente considerar que o cruzamento ocorreu aqui, então vamos dar uma limpada para, né? O cruzamento ocorreu aqui, né?
Ou seja, eu estou num gráfico diário, ocorreu neste dia aqui. Mas em que momento desse dia ele ocorreu? Não sei. Não tem como saber. Então, quem me garante que eu realmente conseguiria comprar este fundo naquele dia? Não sei. Não sei se eu teria operado exatamente naquele momento do fundo. Então, eu tenho que considerar o pior caso possível, que teria sido o quê? Comprar no fechamento do dia, né? Porque aí eu sei que o cruzamento já se confirmou e eu posso me posicionar. Então, o pior das hipóteses, né, seria eu comprar no fechamento do dia. E que seria aqui, né? Para sair aonde? No cruzamento inverso, mas eu teria o mesmo problema. Aonde ocorreu esse cruzamento dentro desse dia? Não sei. Então eu tenho que considerar o quê? O preço de fechamento, né? Então, abertura, fechamento, seria aqui. Então você note que aqueles 10% que eu mostrei para você que cresceu o olho, já não é bem isso, é 4,6. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que quando a gente vê, né, esses modelos de cruzamento, as pessoas sempre tendem, quando estão mostrando, tendem a mostrar, né, o fundo com o topo. Aí mostra lá 15%, 20%, e você fala, poxa, esse setup é maravilhoso. Né? É 20%, 30%, 15% de ganho toda vez. Mas será que é bem isso? Né? Será que na prática você teria operado exatamente no topo e no fundo? Né? Claro, pode ser que sim, pode ser que a sua leitura, né, ou outros sinais ali determinaram você entrar naqueles momentos, mas você tem que considerar de forma geral os piores casos, que seriam o quê? Você tem que esperar isso se confirmar, né? E no final do dia, né? Porque, como eu falei, a gente não tem informação do que aconteceu aqui dentro em relação ao indicador, a gente não sabe como é que o indicador se moveu dentro daquele dia, né? Com gráfico fechado, né? Obviamente. Então, você tem que fazer uma suposição no pior cenário possível, né? Que seria comprar no fechamento, né? Para ter uma ideia de se esse setup é bom ou não, porque pelo menos você sabe a pior das hipóteses. Né? Eu sei que na pior das hipóteses naquele dia ali, né, se eu operar de forma mais segura, né, que seria esperando o final do dia, eu teria feito ali 4% e meio, né? Então, é só algo para ter em mente, né? Porque eu acho perigoso, né? Você vê assim, setups de cruzamento, ou então setups que são às vezes muito subjetivos, né? E o cara vai lá e pega um fundo e conecta um topo lá e fala 40%. Fala, peraí, mas como é que assim, como é que eu dentro desse setup eu garanto que eu vou operar neste fundo, exatamente neste fundo, e vou vender, né? Vou comprar exatamente neste fundo e vender exatamente no topo, né? Por isso que eu gosto, então, por exemplo, né, eu vou deixar um link do vídeo do Stormer, né? O Stormer ele é mais objetivo, né? Então ele mostra os pontos de entrada, onde seria stop. Então, por isso que é alguém que eu gosto de acompanhar, né? Porque ele sempre mostra os pontos objetivos, né? Para você verificar qual que seria o resultado final, né? Com entrada, com stop, com alvo, né? Então, eu fiz esse comentário mais de forma geral para quando, né, a gente vê aí setups por aí, né? Ficar atento, né? Ficar atento a esses resultados maravilhosos, né? Então, acho que era basicamente isso, né? Já deu um vídeo longo, falando bastante coisa, mostrei como a gente pode começar a traduzir códigos do TradingView para o Profit, né? Melhoramos um pouquinho, não melhoramos, mas a gente adaptou o DT Oscillator para a visão mais proprietária, vamos dizer assim, do Robert, né? Onde ele usa os 4 parâmetros, né? E ele, até voltando no link lá que a gente viu do TradingView, né? Ele diz aqui quais parâmetros você poderia usar, né? Parâmetros recomendáveis, né? 8533, né? 13855, né? E aí você pode reproduzir. Vamos ver se a gente colocou na ordem certa, né? Então é o RSI estocástico KID. Vamos ver aqui, ó. Teria que inverter aqui, ó, só para a gente ficar aqui, ó. RSI estocástico KID. Então agora a gente está, né, com a sequência de parâmetros exatamente igual do Robert Mine. Então, você poderia agora vir aqui e testar esses valores, né? Testar aqui. Vamos testar, por exemplo, o 8533, né? Aí você vem aqui, ou altera no próprio indicador, né? Mas você poderia alterar aqui 8533. Opa. 33. E aí vê, né, como se comporta melhor, pior, né? Note que ele ficou bem mais responsivo, né? Sempre lembrando, toda vez que você faz uma alteração no código e você salva esse arquivo, ele zera parâmetros, tá? Então, se eu alterar esses parâmetros aqui, né, 12, enfim, e depois eu venho e altero aqui,
ele reseta, né? Então eu tenho que ficar reconfigurando. 1 foi um parâmetro muito pequeno, né? Então eu vou voltar aqui só para 8. Quebrou meio que o indicador, né? Mas porque o parâmetro 1 aqui foi muito baixo. Tá? Então é isso. Conversamos sobre bastante coisa, né? E espero que tenha te ajudado. Então a gente se vê nos próximos vídeos.